Pessoal, tudo... Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Não. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar sobre as últimas leituras do mês de outubro, né, o mês do horror, e o que vem aí de leitura mais pra frente aqui no canal. Eu quero começar esse vídeo mostrando pra vocês a leitura que eu fiz no mês do horror, né, a leitura temática. A gente sabe aí que no mês de outubro as pessoas costumam fazer leituras temáticas no mês do horror, por conta aí do Dia das Bruxas, do Halloween e tudo mais. E eu resolvi fazer as minhas leituras temáticas mais ou menos ali na metade do mês, sabe? Já era mais ou menos dia 14, quando eu me toquei que o mês do horror estava acontecendo. Então corri ali para a estante pegar alguma coisa para ler e decidi ler esse livro do Stephen King, Tudo é Eventual, que é uma coletânea de contos. Na verdade, eu só li 2 contos e tô com um terceiro em andamento que eu pretendo continuar ainda nesse mês de novembro. Mas leituras futuras é mais pra frente, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre os 2 contos que eu li em outubro. Eu li o Andando na Bala e li também o 1408. O que é que acontece? Quando nas listas aí de livros sobre o Stephen King, os melhores contos ou os melhores livros, esse livro ele tá sempre em alguma posição nessa lista. Não necessariamente ele é o melhor, mas ele sempre está presente nessas listas. E esses 2 contos, eles são de longe assim os mais comentados. O Andando na Bala é geralmente o conto preferido das pessoas. E o 1408 também, ele é muito bem falado, digamos assim. Eu optei por ler o Andando na Bala porque é o meu conto. Eu optei ler o Andando na Bala porque eu vi muitas indicações positivas. A maioria das pessoas que eu vi falando desse livro, que falava sobre esse conto era o conto preferido. E assim, o Andando na Bala foi um conto que ele melhorou pra mim conforme os dias foram passando. Eu vou tentar não resumir, assim, não falar muito do conto, porque como ele é um conto curto, eu não quero que isso seja... Tipo assim, eu não quero contar aqui a maior parte da história. Mas basicamente, no Andando na Bala, a gente tem o Alan, que ele tá fazendo faculdade, né, em outra cidade, e ele recebe uma ligação da vizinha informando que a mãe dele passou mal, tá hospitalizada e pedindo, né, pra ele ir lá ver ela, ficar com ela. Enfim, então ele decide sair de tardezinha, mais ou menos, de casa pra poder voltar pra casa dele, né, pra casa da mãe dele, pra passar ali o tempo com a mãe dele, esse tempo que a mãe dele tá internada. Só que o que acontece? Ele tá sem carro, então ele precisa pegar carona. E aí, o desenrolar da história é esse garoto saindo de casa para ir até a casa da mãe, pegando caronas com pessoas super esquisitas ao longo do caminho. E a gente vai ver o que é que acontece, tá? De cara, parece muito aquele tipo de conto, aquele tipo de história, assim, bem clássica, de gente que pegou carona com um fantasma. Porque assim, gente, não é spoiler, tá? Até porque esse nem é o que central, nem é a questão principal do conto. O rapaz, ele pega carona primeiro com um velho, assim, muito esquisito. E esse primeiro senhor, ele tem umas conversas assim meio esquisitas, sabe? Ele tem umas atitudes meio esquisitas, ele é meio frenético, inclusive no texto ele até fala, né, que o cara parece um louco. E ele fica muito assustado com esse cara, então ele decide ficar na metade do caminho. Não é na metade do caminho, mas assim, esse senhor só pode deixar ele até um certo ponto. E aí quando chega nesse certo ponto, o senhor decide levar ele até o final. Ele se oferece para deixar o cara lá no finalzinho no hospital onde ele tá pretendendo ir. Só que ele não aceita, porque ele achou muito esquisito, né? Ele achou aquele velho muito esquisito, ele começou a ficar com medo, então ele não aceita e decide pegar carona com outra pessoa. Só que até ele pegar outra carona, ele acaba entrando num cemitério que tem ali mais ou menos na beira da estrada, sabe? Então ele entra nesse cemitério, começa a dar umas voltas, começa a olhar umas lápides. E ele vê a lápide de um cara chamado George alguma coisa. Eu acho que eu até marquei aqui.
mas pelo menos não é difícil de encontrar. Enfim, ele olha a lápide desse cara, né? Ele fala, desce até ali um comentáriozinho sobre o que tá escrito. Ó, George Staub. Bem começado, logo terminado, é o que tá escrito ali na lápide desse cara. Então, ele decide olhar ali, continuar dando uma olhadinha nas lápides, até que ele escuta que tem um carro se aproximando. Então, ele vai pra frente lá do cemitério, dá sinal pra pegar carona, e pega carona com outro cara super esquisito, que, diga-se de passagem, é o nosso querido George, que estava lá na lápide, né? O nosso morto muito doido. Oi, gente, fazendo aqui uma inserção um pouco diferente. Na edição do vídeo, eu percebi que a minha conclusão sobre o primeiro conto, O Andando na Bala, ele acabou não sendo gravado. Eu percebi quando a câmera parou de gravar, no momento da gravação, mas eu não tinha me tocado antes que tinha cortado uma boa parte do que eu tinha falado. Então eu vou tentar resumir aqui um pouco para vocês o que foi que eu achei, né? Nesse conto, tem um momento ali da história que o George, ele fala pro Alan que ele veio para pegar um deles dois, né? Buscar um deles dois, ou a mãe dele ou o próprio Alan. E quem vai decidir isso é o Alan. E o curioso disso tudo é porque o Alan, ele não sabe se a mãe dele tá bem. Quando a vizinha liga para ele para falar que a mãe passou mal, ela não diz exatamente como que a mãe dele tá. Então ele tá indo ao encontro dela sem saber como ele vai encontrar ela. E isso pesa muito na hora dele tomar uma decisão também, né? Será que ele vai encontrar ela bem? E se ele, por acaso, decidir que o George vai levar a mãe dele, será que ele não tá fazendo uma escolha injusta, né? Já que a mãe dele é a pessoa que ele mais ama. E ela tem mais uma possibilidade de viver. Então, seria meio que injusto ele tirar isso dela. Da mesma forma que ele fica indeciso em se escolher, afinal ele é jovem, ele tem muita coisa para viver. Essa decisão, ela vai ser muito importante para o desenrolar do conto. E foi isso que me fez gostar desse conto alguns dias depois de ter lido ele. Como eu disse para vocês, logo de cara eu não entendi bem por que as pessoas gostavam muito desse conto. Mas com os dias, pensando nessa decisão que ele tinha que tomar, e pensando nas consequências que vieram depois dessa decisão, eu consegui entender por que as pessoas gostam dele, sabe? Porque é aquele paralelo de uma decisão como essa, né? Uma decisão muito forte, vai definir como vai ser a tua vida daqui pra frente, né? Como que tu vai viver ela ou não, como que tu vai enxergar as coisas a partir daqui. Porque eu posso, com essa decisão, me dedicar mais ao que eu tenho no presente, ou o contrário, eu posso abdicar de vez e perder tudo. Eu tô falando assim porque eu não quero dar muitos spoilers sobre a conclusão do conto. Mas o que eu achei muito interessante é que essa decisão, ela implica, sim. E assim, às vezes as decisões que a gente toma, elas não dão uma consequência logo de cara, né? Não é algo imediato. É algo que vai refletir na tua vida com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, tu vai entendendo como que aquela decisão ela influenciou na tua vida e como que ela te dá, digamos assim, um checkmate, sabe? Um final definitivo. Mas, muito bom o conto. Não sei se eu consegui pegar bem a coisa do conto, assim, mas pra mim ele só funcionou melhor depois de uns dias. Já no 1408, a gente tem esse Stephen King que eu sempre esperei encontrar. Um Stephen King do horror, do sobrenatural. Não tô dizendo que ele não é, tá, gente? Porque quando eu li O Iluminado, eu senti isso também. Só que alguns outros livros que eu fui lendo dele, por exemplo, no It, eu já não achei esse terrorzão tão absurdo quanto as pessoas falam. Eu acredito que é mais porque eu não li muita coisa ainda do autor. Mas enfim, aqui no 1408 a gente tem o Mike, que é um escritor.
escritor de histórias de terror, sabe? Ele escreve livros tipo tantas casas mal assombradas, aí ele visita essas casas e cria um livro, ou então, enfim, ele é um escritor de horror e escreve livros dessa forma. E ele decidiu passar uma noite no 1408, que é o quarto mais assombrado desse hotel, que tem essa fama de ser super assombrado. E assim, o gerente do hotel, ele tenta convencer o Mike a não fazer isso, e ele explica. As coisas que aconteceram no 1408 vão muito além das que já foram publicadas, sabe? Pessoas se jogaram da janela, pessoas adoeceram, pessoas morreram, gente que trabalhou limpando o 1408, com alguns anos acabou ficando com alguma doença, contraindo um câncer, alguma coisa assim, bem absurdo. Teve casos de clientes, né, de pessoas que foram passar a noite naquele quarto e morreram afogadas numa sopa. Mas mesmo assim o Mike, ele tá crente de que nada disso é real, ele decide passar a noite lá, ignorando toda e qualquer recomendação do gerente. Tem um momento do livro até que ele fala que o 1408 ele é perigoso pro Mike justamente porque o Mike não acredita nas coisas que acontecem lá. E ele decide passar a noite lá, ele vai e ele leva um gravador, tá? Ele tem um gravadorzinho e conforme as coisas vão acontecendo, ele vai gravando para poder depois transcrever aquilo pro livro dele. E o que me deixou com medo, assim, logo de cara, é porque a gente descobre que ele só gravou exatos 11 minutos nesse gravador. E ele passou mais ou menos 1h e um pouquinho dentro do quarto. Ele só aguentou passar 1h e um pouquinho dentro daquele quarto. E, gente, é muito interessante como o conto vai desenrolando. A gente tem um paralelozinho de passado e futuro, e presente, sabe? Por exemplo, a gente vê um trecho daquele gravador, tipo quando ele tá entrando no quarto, ele vê as portas meio tortas, os quadros meio tortos, umas coisas assim meio esquisitas. Ele pega o gravador e fala sobre aquilo que tá acontecendo. E aí ele para de gravar. E aí quando ele para de gravar, a gente vê o que acontece após aquilo com ele dentro daquele quarto. E aí daqui a pouco ele vê algo esquisito de novo. Aí ele vai e grava mais uma coisinha esquisita. E aí a gente vê depois o desenrolar dessa coisa esquisita. Ou seja, no gravador, né, nesses 11 minutos, a gente tem 11 minutos de coisas completamente desconexas. E só a gente, enquanto leitor, tá sabendo o que tá acontecendo. Depois que ele sai do quarto e que as pessoas têm acesso àquele gravador, elas não sabem o que exatamente aconteceu, porque essa gravação ela é completamente fora de contexto. Mas a gente fica sabendo e assim, é muito legal, é muito absurdo, dá medo de verdade. Dá medo assim, né, dentro do possível, realmente te assusta. O quarto, ele é um personagem vivo e assim, como vários outros livros que a gente vê por aí, ou como o próprio Iluminado, o 1408 aqui, ele é o personagem principal da trama, né? Tudo gira em torno dele e é ele que movimenta tudo. E assim, existe uma entidade dentro daquele quarto que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, sabe? O quarto tem vida, ele fala por si só, ele toma as próprias decisões. Parece até meio louco falar assim, né? E ele vai levando o Mike aos poucos numa espiral de loucura que ao mesmo tempo que ele acha que sabe o que tá fazendo, a gente sabe que ele não sabe o que tá fazendo. E assim, o final é muito legal. É muito legal porque eu achei um final muito palpável. Eu gosto quando as coisas terminam de forma muito realística mesmo, né? Algo... Se esse quarto existisse na realidade, eu acredito que seria assim que o Mike sairia lá de dentro. A gente não tem uma explicação para o que é o 1408, mas a gente sabe que ele existe. Eu confesso que eu sou muito medrosa para assistir filmes de terror, então eu não quis assistir a adaptação. E eu só comprei esse livro porque eu queria ler esse conto. Porque eu já tinha visto as pessoas falarem muito bem do filme, né, da adaptação. Mas como eu não tenho coragem de assistir filme, eu decidi pegar o conto pra ler e assim, muito legal.
E agora, entrando nas leituras de novembro, eu vou continuar lendo esse livro. Eu tô lendo O Homem do Terno Preto, que é, se eu não me engano, o segundo conto, ou é o primeiro. Eu só comecei, eu acho que eu tô na segunda página desse conto, mas eu vou continuar lendo ele devagarzinho. Vou terminar esse conto, O Homem do Terno Preto, e aí eu não sei se eu continuo com esse livro ou se eu pego outro livro pra ler, mas eu com certeza vou continuar a leitura desse livro ainda nesse mês de novembro. Eu vou correr aqui pra esse vídeo não ficar longo, porque eu sei que eu falei demais. Eu também tô lendo esse livrinho aqui, ó, A Educação dos Filhos, A Missão dos Pais e Educadores. Quando eu me tornei mãe, eu entrei em vários grupos de maternidade, né, sobre educação, coisas do tipo. E eu peguei muitas indicações, muitas mesmo, muitas indicações de livros. Esse livro, ele, pelo que eu percebi, ele tem uma vertente ali um pouco mais da educação tradicional, sabe? Eu tô tentando pegar o melhor dos dois mundos, se é que isso é possível. Eu vejo ali um pouco do que a educação tradicional diz, eu vejo um pouco do que a educação positiva diz, tento traçar um paralelo, ver o que mais se aplica, o que não se aplica. Mas assim, eu não sei se eu vou trazer vídeo pra cá sobre esse livro, porque eu tô lendo ele bem devagar, então não tem nem previsão de quando eu vou terminar. E eu sou completamente leiga nessa questão de educação infantil principalmente. Eu tô iniciando, né, eu sou mãe de primeira viagem, eu tô iniciando a minha jornada. Então, eu trouxe aqui só para exemplificar, né, para vocês que eu tô começando essa leitura, mas eu não sei como que isso vai desandar. Eu peguei esse livro porque ele é curtinho, mas o próximo livro sobre educação, eu quero ler algo sobre educação positiva, né? Existe muita discussão, muita guerra aí na internet sobre o que é melhor, sobre o que não é, mas eu não quero entrar muito nessa seara, sabe? Eu quero ver o que funciona para mim e aplicar tudo da melhor forma possível pro meu filho. De livro mesmo para esse mês de novembro, eu quero retomar a minha leitura de Frankenstein, ou melhor, reiniciar essa leitura. Eu não gosto muito dessa edição da Dark Side, porque eu acho essa letra, eu acho essa fonte horrível, horrível mesmo. E da última vez que eu tentei ler esse livro, eu demorei demais que eu acabei abandonando. É tanto que ele tá até marcado aqui, ó, na página 150. Eu já tentei várias outras vezes iniciar essa leitura e não consegui. Eu não passava da página 30, mas agora eu tô confiante, tô de volta com a semente da leitura fervilhando em mim. E eu acho que esse mês eu vou conseguir ler Frankenstein, assim, devagarzinho, tomando notas. Eu acho que agora vai. Quando eu parei de ler esse livro, eu já tava bem empolgada, sabe? Conforme a leitura ia avançando. Mas depois eu acabei largando, não senti vontade de voltar. Mas esse mês eu tenho fé que vai. E por último, mas não menos importante, eu tô correndo, gente, porque daqui a pouco meu filho chega. Ele tá lá na minha mãe, daqui a pouco ele chega. O Comporte-se do Sapolsky, eu já falei dele aqui no último vídeo de Book Haul. Eu quero começar logo esse livro, porque como eu disse, eu vou ler ele em forma de estudo, né, bem devagar. E eu sei que os primeiros capítulos, eles são super técnicos, ali numa questão de biologia, né, falando sobre neurônios, essas coisas do tipo. Então eu quero começar logo essa leitura para que eu consiga engajar ela, né? Então quanto mais cedo eu começar, mais rápido eu vou terminar. Então, por enquanto, é isso que eu vou ter de leituras agora pro mês de novembro. Eu não quero trazer uma TBA muito grande, porque eu não sei se eu vou cumprir. De verdade, eu nem sei se eu vou conseguir cumprir essa, mas eu acho que vai dar certo, tá? Até porque a maioria dos livros aqui, eu não vou concluir eles no mês, né? Eu vou começar. Somente o Frankenstein, que eu tenho como meta concluir ele nesse mês de novembro. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você ficou nesse vídeo até aqui. E me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua TBA agora de novembro. Me conta o que é que você vai ler agora nesse mês, tá? Obrigadão, um abraço.